A população carcerária cresceu 30% em 15 anos e chegou a 10,2 milhões. Os Estados Unidos concentram a maior população carcerária do mundo, com 2,24 milhões. Em seguida vem a China, com 1,64 milhões. Já o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com 1,2 milhões. Nenhuma unidade prisional no Brasil segue o que é determinado pela lei de execução penal. Então significa que toda prisão no Brasil é ilegal. A quantidade de negros no sistema prisional é maior percentualmente do que fora do sistema, não porque o negro tenha mais tendência a praticar crime. O pobre e o negro têm mais tendência a serem criminalizados. Vocês sabem qual é o direito de vocês? Vocês sabem? Presa aqui não tem direito a ter nada. Se o Estado ele substitui a vítima na vingança, se ele passa a ser o algoz do criminoso, fazendo execuções não autorizadas por lei, execuções sumárias, realizando torturas em relação a esses presos, esses criminosos, como a sociedade às vezes aplaude e muitas das vezes solicita que o Estado age assim, isso é de uma irracionalidade que, qual a diferença disso da barbárie? Nenhuma. Essa é a barbárie civilizatória. Você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da maioridade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos. Que isso, moço? Cala a boca, rapaz! Que isso, moço? Tá rindo de quê? Tem algum palhaço aqui, rapaz? Então nós temos que ficar muito espertos e sermos extremamente críticos em relação aos processos de criminalização, aos discursos punitivos. Defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo. Pra espalhar. Este é o Cauê. Aos 15 anos foi acusado de 181 e 157 de uma só vez, pelos crimes de latrocínio e roubo. Preferiu não se identificar por não ser maior de idade. Cauê, quanto tempo você passou na fundação? Eu fiquei 1 ano e 7 meses. O porquê de você cometer esses crimes? Mano, eu ficava na rua, tá ligado? Aí precisava de dinheiro, aí eu fazia essas fitas aí. Você cometeria esses crimes novamente? Se eu não tivesse oportunidade, né? De arrumar um trampo e nunca sair dessa essa. E como foi dentro da fundação? Mas apanhava lá, é embaçado, mas pelo menos estava quieto lá dentro. Esse fato ocasiona você a cometer os crimes novamente? Sim. Ou até novos crimes? Sim. Eu quero uma vida melhor, né? Não quero precisar voltar pra lá. Mas
Você encontrou muitas pessoas que já passaram por lá, que já estavam lá? Tinha gente que estava lá, tinha gente que saía que voltava depois, porque não conseguia. Pessoas que eram conhecidas já. Conheci lá dentro, eles foram embora, mas depois eles voltaram. De novo. Correto. O que você acha do sistema prisional brasileiro? O sistema prisional brasileiro tem um monte de problema. Começando que pelo menos metade das pessoas que estão presas no sistema prisional são pessoas em prisão preventiva, ou seja, pessoas que não foram nem julgadas. Então elas estão lá aguardando o julgamento. Às vezes a pessoa passa 1 ano ou 2 anos ou mais aguardando o julgamento, sendo que não foi nem definido pela justiça se ela é culpada ou não. Além disso, a gente tem superlotação na maioria dos presídios. Então as pessoas às vezes estão em celas com 20, 30 pessoas, a gente tem presídios que tem celas com 70 pessoas até, e aí fica impossível a pessoa ter o mínimo de condições de higiene, de saúde, tanto que os presídios brasileiros são os que têm o maior índice de tuberculose em relação à América Latina e em relação às Américas em geral. Tá? Por que a tuberculose? Porque geralmente é uma doença que acontece em lugares úmidos, lugares com excesso de gente e tal. Então a pessoa entra no sistema prisional, às vezes sem julgamento nenhum, vai para uma cela superlotada, sai doente, aprende coisas que ela não sabia, então ela entra porque ela assaltou alguém ou roubou um carro e aprende o tráfico de droga e aprende o sequestro. Então ela, é quase como se fosse uma faculdade do crime. É isso que são os presídios. Por que os presidiários voltam a cometer os crimes novamente? Então, o Brasil tem uns índices maiores de voltar à vida do crime. Por que será que a gente pode dizer que isso acontece? Bom, primeiro, como eu falei, as pessoas entram na prisão às vezes por um crime e saem por vários, né? Saem por outros. A gente tem no Brasil também as facções. Então, o cara entrando no sistema presidiário, ele acaba se filiando a uma facção, pode ser o PCC, o CV, o ADA, etc. Nessa facção, ela vai fornecer proteção para ele lá dentro, mas ele vai ter que fazer, obviamente, uma série de serviços para a facção. Então, quando ele sai da cadeia, ele continua ligado a essa facção. Então, mesmo que ele quisesse sair do crime, levar uma outra vida e tal, ele tem uma dívida a pagar. Então, ele vai ter que ficar no crime até pagar isso. Fora que a gente também não oferece nenhuma oportunidade para presidiários. Então, eles não têm nenhum treinamento na prisão. O cara não aprende, não tem ensino técnico, não tem faculdade, não tem nada. Então, o cara sai como ele entrou. Quando ele sai de lá, ele vai procurar emprego, ele é ex-presidiário. Geralmente, as pessoas não querem contratar ex-presidiário. Então, o cara não conseguindo emprego, ele acaba sendo empurrado de volta para a vida do crime. É isso que acontece. Você é a favor ou contra a maioridade penal? E qual é a sua opinião sobre? Então, eu sou contra a diminuição, acho que a gente já tá com 18 anos, um dos projetos que tem é para baixar para 16. Eu acho que com esse sistema prisional que a gente falou aqui, é impossível colocar menores de idade lá dentro, imagina como é que vai sair, né? Se os adultos já saem desse jeito, imagina os menores saindo de lá dentro. Então, acho que a gente teria que pensar uma outra alternativa, porque colocar essas pessoas na cadeia ia piorar uma situação que já é ruim. Então, não é que a Fundação Casa é maravilhosa, também muito pelo contrário, mas colocar direto na prisão com adultos, nessa situação que a gente descreveu aqui, eu acho que é um assassinato em termos de sociedade. A gente está colocando para a gente um futuro muito complicado mesmo. Você é a favor da pena de morte? Então, não sou a favor da pena de morte. Eu acho que no Brasil não é função do Estado, no Brasil e no mundo, né, no geral, não é função do Estado matar ninguém, essa função do Estado é julgar e condenar e a pessoa cumprir a pena, não matar alguém. E eu acho que na situação que a gente está no Brasil, que a gente tem no Brasil de justiça e de investigação, acho que pode ser que a gente condene um inocente. A chance é grande, porque a gente tem uma justiça muito lenta, uma justiça que às vezes favorece quem tem dinheiro, a gente tem uma polícia que tem problemas para investigar, problemas de pessoal, problemas de perícia. Então eu não sei o quanto que o nosso sistema de justiça será justo nesse caso. Então eu acho complicado a gente adotar a pena de morte. Eu acho assim que o cara não ter a liberdade dele, o cara estar preso, é punição suficiente, é uma punição grave. Na condição dos presídios que a gente falou aqui, pior ainda. Tá? Então acho que a punição é suficiente, a gente não precisa mais do que isso. Essas foram as perguntas para a socióloga Renata Rummel. Muito obrigado, Renata. Obrigada a vocês. Confira a próxima. De acordo com os entrevistados, é assim que funciona o sistema prisional brasileiro. População carcerária. Aí, ó, tá vendo, mano? O bagulho. Olha que criança. Vamos gravar e para com essa porra aí, mano. Pera aí, Welton. Tec 4, finalização. Essas foram as perguntas para a socióloga Roberta Rummel.
Ai, melhor gravar de novo, é verdade. Entretanto, os fatos em si mostram... só isso, só. É só isso? Acabou? Esse é o deck 6, portanto. Não precisa de deck não, mano. Só fala. Mano, você se achar, né, mano? Você acreditar. Eu vou me achar alguém, acho qualquer hora. Você tá aí, né? Ah, Kevin. Tá bebida Roberta. Vai. Vai, por favor. De acordo com... Meu Deus, vai falar mais alto. De acordo com os entrevistados, é assim que funciona o sistema operacional. Sistema operacional. Essa aí é publicidade, filho. Isso aí ela tá lá. Ai, cara. Pera! Esse sistema operacional. De acordo com... Pera. É assim que funciona. De acordo com o sistema prisional, é assim que funciona. De acordo com os entrevistados, é assim que funciona o sistema prisional brasileiro. Fala alto.